Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexões. O amor manifesta-se pelo sacrifício, e o sacrifício efetuado no coração de Jesus exala um ardor de suavidade não só para Deus, que o recebe, mas também para nós, que o oferecemos, e para o próximo, que a ele assiste. Assim, a vida de sacrifício, ou por outras palavras, a vida de vítima, é a união com o coração de Jesus. É uma vida toda de suavidade e, no sentido mais verdadeiro, uma vida de amor, de alegria e de paz. Possamos nós compreendê-lo, possamos pela prática e experiência vê-lo e gostá-lo. Gustate et videte, quoniam suavis est. Prove e veja como é doce. Primeiro, a vítima pode ser encarada sob 3 pontos de vista distintos. O sofrimento, que é o ponto de vista pessoal, a substituição em relação a seus irmãos, a religião em relação a Deus. Do ponto de vista do sofrimento, Santa Gertrudes parece ter se cingido à regra da sua ordem, que era bastante austera, e a grande regra do abandono à providência. A regra de São Bento fornecia-lhe bastantes jejuns, vigílias, trabalhos e penitências diversas para alimentar o fogo do seu sacrifício. E a providência sapientíssima e afetuosíssima de Jesus acrescentava-lhes, além das mortificações que o atrativo da graça lhe pedia, doenças, trabalhos e outras provocações que lhe vinham ativar a chama. Quanto ao que pudesse faltar, a santa achava meio de supri-lo e de chegar a ter diante de Deus o mérito do sofrimento dos santos que mais sofreram pelas disposições que indicamos precedentemente, o desejo, a união, o abandono. Eis aí tudo o que ela aprendera do coração de Jesus, nesse primeiro ponto de vista. Quem de nós não pode aprender dela esta ciência da vítima do Sagrado Coração, apropriar-se dessas disposições e excitar-se, assim como ela, a rivalizar de alguma sorte com os mais ardorosos amentes da cruz? Do ponto de vista da substituição, vemos pelos trechos citados acima, e poderíamos juntar muitos outros, que Gertrudes esteve constantemente à disposição de Nosso Senhor para se imolar em lugar de seus irmãos e alcançar-lhes assim o perdão. Apenas as mais das vezes, Nosso Senhor parece haver-se contentado com sofrimentos bastante comuns, juntos às disposições extraordinárias que lhes multiplicavam o mérito. Ou antes, aplicando-lhe a regra do Evangelho: medir-vos-ão com a mesma medida de que tiverdes usado para com os outros. Do mesmo modo que Gertrudes se substituía a seus irmãos para sofrer, Jesus quis substituir-se ele próprio e seus santos a Gertrudes, de modo que a santa pôde apropriar-se dos sofrimentos do Salvador e da dos santos, como se as houvesse suportado ela própria de algum modo. E por esse meio, os seus sofrimentos mais leves adquiriam um valor incomparável de satisfação para ela mesma e para os seus irmãos. Aqui ainda, quem de nós não se pode esforçar por fazer outro tanto? Não há nisso nada de triste ou de assustador. A vida da vítima, assim compreendida, não é muito atraente, toda cheia de graças e de frutos de salvação? Por fim, do ponto de vista da religião, Santa Gertrudes é a vítima por excelência do coração de Jesus, que foi o perfeito religioso do seu Pai. Ela não vive com ele, senão da vida de religião. O louvor, a ação de graças, a oração, os desejos, a reparação, o culto, o ofício divino, aí está toda a sua ocupação. Segundo, assim ela preenche excelentemente os 4 fins da vida da vítima: adoração, ação de graças, reparação, súplica. Estes 4 atos praticados em união com o coração de Jesus absorvem-lhe toda a vida.
Parece, entretanto, que a ação de graças e a súplica predominam, porque Gertrudes é uma alma eucarística, e a vida do coração eucarístico de Jesus manifesta-se principalmente pela ação de graças e pela oração. Terceiro, podem-se ainda distinguir na vida de vítima 4 fases: a oblação, pela qual a vítima é oferecida a Deus; a imolação, pela qual lhe é sacrificada; a combustão, pela qual é purificada, transformada, santificada; a comunhão, pela qual Deus a une a si e se serve dela para se unir aos homens. Estas 4 fases acham-se na vida de Santa Gertrudes, como na vida de Nosso Senhor. Mas pode-se dizer que é a última, a comunhão, que mais lugar nela ocupa, como na vida do coração eucarístico de Jesus. A oblação e a imolação foram efetuadas pela vontade mais generosa. A transformação pelo fogo do amor vai superando sempre e cada vez mais perfeitamente, mas é principalmente a comunhão que acha em que se exercer. A comunhão com Jesus, pela unidade do coração e de vida. A comunhão com os santos, pela caridade mais íntima. A comunhão com as almas, pelo zelo mais devotado. 4º ponto. Enfim, podem-se encarar na vida de vítima 2 formas distintas: a vítima do Calvário, a vítima eucarística. Parece que a vítima do Sagrado Coração deve tomar mais particularmente a segunda dessas formas, porque Nosso Senhor nos manifestou o seu coração divino especialmente na Sagrada Eucaristia e sob a forma de sua vida eucarística, como para nos dizer que a forma eucarística é o estado mais permanente e mais comum, o estado a que ele chama de preferência a vítima do seu Sagrado Coração, nestes últimos tempos do mundo, em que a Igreja parece esperar ainda por uma época de consolação, numa suprema efusão de espírito eucarístico. E, sobretudo, esta segunda forma que se patenteia na vida de Santa Gertrudes, e ela pode ensinar-nos que se a virtude mais assinalada da vítima do Calvário é a paciência, a da vítima eucarística é antes a humildade. Se a vítima do Calvário mostra mais generosidade, a vítima eucarística distingue-se antes pelo abandono. Se a vítima do Calvário reproduz mais perfeitamente a vida dolorosa do Salvador, a vítima eucarística imita mais a vida de Jesus no Santo Tabernáculo. Vida toda de louvor, de oração e de amor. Tal foi de preferência a vida de Santa Gertrudes, e é por isso, assim nos parece, que ela é um modelo mais acessível para nós. É por isso que nos leva mais suave e mais seguramente ao coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.